O São Paulo já teve uma das categorias de base mais temidas do país. Revelava talentos atrás de talentos. Era só subir do sub-17 ou sub-20 que a gente já esperava um novo Kaká, um novo Lucas, um novo Hernanes. A base tricolor era orgulho. Mas hoje virou balcão de feira. Qualquer proposta leva. Qualquer promessinha, a diretoria se desfaz rapidinho. E é aí que mora o problema. William Gomes é só mais um nome nessa lista. Um moleque de talento, driblador, veloz, que nem teve tempo de se firmar no profissional e já foi despachado para a Europa. A gente mal decorou o número da camisa, e puf, já não estava mais no CT. A história se repete. Sempre o mesmo roteiro. E aí vem a pergunta: para que tanto investimento em Cotia, se os meninos saem antes mesmo de mostrar serviço? É um ciclo cruel. O clube revela, o torcedor se empolga, o moleque estreia, joga 2 ou 3 jogos, chama atenção de fora, e adeus. A diretoria já esfrega as mãos. Sabe por quê? Porque precisa da grana. É isso. O São Paulo virou refém de sua própria crise financeira. Não segura ninguém. Vende para pagar dívida. Vende para tapar buraco. Vende para respirar. E no fim, perde o principal ativo que tem, o futuro. O time não consegue formar uma espinha dorsal. Não consegue consolidar um projeto. William Gomes não foi o único. Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira, uma geração inteira jogada para fora sem nem passar pela torcida direito. Sem ter tempo de amadurecer com a camisa do São Paulo. Sem se acostumar com o Morumbi, com a pressão, com a grandeza. Esses garotos vão para a Europa sem preparo. Vão em busca de um sonho, claro, mas também levados pela necessidade do clube. E quando chegam lá, o choque é brutal. Cultura diferente, idioma, clima, estrutura tática. Alguns se adaptam. Outros somem. Viram estatística. O pior é que muitos desses meninos nem queriam sair. Tinham sonho de brilhar no profissional. De jogar Libertadores, de levantar título com a camisa do São Paulo. Mas o clube não dá opção. É chamado no canto e ouve: tem proposta, vai. E aí, irmão, ou vai, ou vai. É triste ver como Cotia virou vitrine de shopping. As promessas são expostas, seduzem os empresários europeus e somem sem nem escrever uma história. E a torcida? A torcida é feita de boba. Fica com a expectativa. Se apega ao talento. Mas leva chute no estômago. Lembra do Brenner? Também foi embora cedo. E o Antony? A sorte dele foi que ainda teve tempo de mostrar quem era. Mas foi exceção. A regra hoje é o São Paulo se desfazer dos meninos antes de vê-los brilhar de verdade. É sempre essa pressa. Esse desespero financeiro. É revoltante. A gente vê jogador meia-boca sendo comprado a peso de ouro por outros clubes. Jogadores medianos ganhando chance em rivais, sendo valorizados. E aqui? Aqui a gente entrega nossos melhores talentos por trocados. Para pagar salário atrasado. Para salvar balanço. O William tinha tudo para ser ídolo. Velocidade, ousadia, característica rara no futebol brasileiro atual. Mas não teve sequência. Não teve respaldo. Não teve paciência. Porque hoje o São Paulo prefere vender o futuro do que arriscar uma temporada de maturação. E essa cultura é perigosa. Porque esvazia a identidade do time. Quando a gente entra em campo e vê 11 jogadores que não têm ligação com o clube, que não passaram por Cotia, que não têm história, a gente sente. Sente que falta alma. A base deveria ser o coração do São Paulo. É lá que mora o DNA. O toque de bola, a disciplina tática, a personalidade. Mas se a cada janela a gente se desfaz disso, o que sobra? Sobra um time sem cara. Um elenco genérico. Um produto qualquer. Dá uma olhada nos números. O São Paulo é um dos clubes que mais vendeu jogador da base nos últimos anos. E o que fez com esse dinheiro? Quitou dívida? Reformou o Morumbi? Investiu em estrutura? Não. Tapou o buraco. Fez contrato ruim. Pagou multa de técnico. É um ciclo vicioso. Revela, vende, arrecada, gasta mal, entra no vermelho, revela de novo, vende de novo. E o futebol? E os títulos? E a reconstrução? Ficam sempre para depois. Sempre pro próximo presidente. Pro próximo planejamento. Que nunca chega. Enquanto isso, os moleques vão embora. Chegam nos clubes europeus e viram aposta. Alguns viram craque. Outros desaparecem.
E aí a imprensa brasileira vem dizer, mais um brasileiro que não deu certo na Europa. Mas será que é culpa do jogador? Ou de quem queimou etapas? William Gomes pode até brilhar lá fora. Tomara que brilhe. Tomara que mostre pro mundo o que a torcida tricolor já via nos treinos. Mas dói saber que, se estourar, vai ser com outra camisa. Vai ser levantando taça em outro país. Sem nunca ter sentido o gosto da arquibancada gritando o nome dele no Morumbi. A gente se apega. Não adianta. Torcedor é coração. Quando vê talento, imagina futuro. Já pensa em gol em clássico, em final de Libertadores, em ídolo levantando o troféu. Mas o que a gente ganha? A notícia no site dizendo vendido por 6 milhões de euros. Como se isso pagasse o sonho. Esse tipo de gestão destrói o vínculo. Destrói o projeto. O São Paulo precisa parar de pensar pequeno. Parar de agir como time vendedor. Precisa recuperar sua grandeza, sua ambição. E isso começa segurando suas joias. Dando tempo. Dando respaldo. A torcida não aguenta mais ver talento indo embora enquanto o elenco principal patina. Não aguenta mais ver promessas sendo tratadas como moeda de troca. Chega! Ou valoriza agora, ou vamos continuar vendo ídolos se formando longe do Morumbi. Se a grana tá curta, que se busque outra forma. Que se corte gasto onde deve. Que se pare de contratar pereba com salário milionário. Mas que não se venda o futuro por causa do passado mal administrado. Esses meninos são a última esperança de uma geração cansada de fracassos. Eles representam o que ainda há de puro, de promissor, de verdadeiro no São Paulo. Não podem ser tratados como números. William, Henrique, Matheus, Lucas, são nomes que deveriam estar no presente do clube, não só no passado das negociações. São símbolos de um São Paulo que poderia ser mais ousado, mais criativo, mais rápido. A diretoria precisa entender que formar um elenco competitivo não é só contratar medalhão. É formar uma base forte, consistente, que tenha identificação. E isso passa por dar tempo aos garotos. Cotia é um celeiro, mas virou exportadora. E quem paga o preço disso é o torcedor, que vê o time sem cara, sem brilho, sem conexão com a arquibancada. Tá na hora de virar esse jogo. De dizer basta. De segurar pelo menos 1 ou 2 por ciclo. De dar sequência. De criar identidade. Porque sem isso, o São Paulo vai continuar vendendo futuro e comprando decepção. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Amigos e amigas tricolores, senta que lá vem história, ou melhor, boato digno de banca de jornal, porque desde ontem à noite não paro de pensar nessa hipótese que ronda os corredores do Morumbi, Gerson no São Paulo sob comando do Crespo. Sei que parece papo de torcedor sonhador, daqueles que acorda e já vai conferindo especulação no GE, no site clube e nas redes sociais, mas a imaginação tricolor está empolvorosa, e cá estou, como torcedor apaixonado, para narrar cada suspiro desse rumor que pode virar tormenta, ou sonho, para a nossa torcida. Tudo começou com aquele burburinho tímido, e se o São Paulo tentasse um grande nome para o meio-campo? E se fosse o Gerson? Nos grupos de WhatsApp, nos perfis que só postam transição de jogador, logo as conjecturas se alastraram. Há quem diga que esse rumor partiu de um usuário que disse ter fontes dentro da diretoria. Outros afirmam que vem da assessoria dele, com a gente sondando clubes brasileiros para um retorno. Como em toda especulação, cada lado amplia, exagera, dobra, mas o fato é, ele que jogou no Flamengo, que teve passagem pela Europa, que hoje pertence ao Zenit Saint Petersburg, passou a ser visto como alvo improvável, mas desejável, para o tricolor. Aqui entre nós, não posso deixar de suspirar. Imagino ele vestindo o manto, dominando o meio de campo ao lado de Oscar ou Marcos Antônio, compondo uma transição com mais fluência, mais controle, com passes bem temperados e inteligência em campo. Não digo que esse papel seja garantido ou simples, até porque nosso elenco já é velho em muitos setores, e Crespo vem mudando esquema tático. Ele está experimentando 3-5-2 para dar mais solidez e compactação defensiva. Mas voltemos ao rumor. Começaram a pipocar posts de que havia sondagem, de que Gerson estaria descontente no Zenit, de que ele até queria voltar ao Brasil. Nenhuma dessas afirmações tem confirmação oficial. Mas é o tipo de rumor que move a torcida. Será que vem? Será que vai custar caro? Quem sai para entrar ele? O torcedor já se vê frequentando o Morumbi para ver o craque fechar o meio. E a diretoria? Bem, essa sempre fica no silêncio calculado. Na torcida, há otimismo cauteloso.
Alguns comentam que seria o nome ideal para dar brilho ao meio de campo que muitas vezes parece ossudo, limitado em transições ofensivas e com dificuldade para criar para nossos atacantes. Outros alertam para oscilação física, para salário elevado, para o risco de comprar promessa de retorno que não se confirma. Afinal, Gerson não é jogador jovem de revelação, já passou por Flamengo, por Olympique, voltou, foi para o Zenit, ou seja, o bagulho aí é sério. E Crespo, nesse meio, vira personagem-chave da narrativa. Se ele quiser, pode ver Gerson como complemento ou peça que ele sonha, porque o técnico quer ritmo, intensidade, ocupação rápida dos espaços. Se Gerson chegar, vai ter de se ajustar a essa nova lógica. Crespo já tem enfrentado pressão interna, declarações controversas, cobrança de resultados rápidos, então qualquer reforço desse porte poderia ser arma política para ele se reafirmar junto à torcida. Outro ponto que circula é o financeiro. Quanto custaria trazer Gerson? Em termos de salário, de luvas, de adaptação. O São Paulo precisaria abrir cofres, ajustar folha, abrir mão talvez de algum nome. Alguns já brincam nos grupos que um volante mais jovem ou mediano seria sacrificado para abrir espaço financeiro para trazer o craque de volta. Já teve quem sugerisse troca, cede um jovem promissor mais dinheiro e traz Gerson. Mas isso tudo é rumor. Também aos céticos, isso nunca vai acontecer, o Zenit não vai liberar, ele vai preferir ficar na Europa ou ir para outro clube grande no Brasil. E eles têm razão, não há até agora nada na imprensa esportiva tradicional confirmando conversas oficiais. Em sites de rumores, há menções de nenhum rumor aberto sobre Gerson recentemente, o que joga um frio nessa bola. Mas rumores fechados, conversas de bastidor, especulações não saltam com tanto destaque até que alguém solte um comunicado ou algum diretor fale. Imagina o Morumbi fervendo se o negócio deslanchar, faixas de Bem-vindo Gerson, cartazes, redes sociais inundadas de expectativa. E até antes de confirmar, a torcida já imagina ele correndo, aparecendo entre os zagueiros, carregando bola, encontrando infiltrações no meio. E quem sabe, conectando bem com os pontas e atacantes para recuperarmos padrão mais ofensivo. Isso pode dar novo gás a quem está desacreditado ou cansado de partidas medianas. De outro lado, existe o risco de frustração. Contratar um nome consagrado pode trazer pressão gigante, e se ele não render imediatamente, vai virar alvo de críticas. Crespo precisará equilibrar a paciência e exigência. E a diretoria precisará garantir respaldo. Se ficar no rumor por muito tempo sem acordos, vai virar piada de torcedor. Também ouvi que Crespo está buscando reforços caseiros primeiro. Recuperar Oscar, Marcos Antônio, Lucas Moura, Ferreirinha estão entre prioridades. Isso mostra que, se Gerson vier, talvez não seja no curto prazo, pode ser algo para a janela futura, algo elaborado. Ou até algo negociado silenciosamente. Mas para a torcida, já basta saber que se fala no nome dele. É claro que até agora tudo é especulação, delírio de torcedor apaixonado. Mas é nesse delírio que a alma tricolor pulsa forte, acreditando no improvável. Se vier, será loucura boa. Se não vier, ao menos teremos sonhado. Não ouso afirmar que já existe negociação ativa, mas também nada me tira da cabeça que diretor que ouça barulho de torcida, barulho de mídia e olhe perfil ambicioso do clube, pode pensar, vamos atrás desse nome. Gerson, hoje no Zenit, tem atributos que soam bem para nosso meio-campo: técnica, experiência, visão. Ele já passou por Flamengo, voltou ao Brasil antes de se transferir ao Zenit. A questão é, aceitará sair da Rússia? Aceitará a adaptação? E há tempo, vontade, planejamento financeiro para tornar isso viável? Enquanto não há confirmação, o rumor segue vivo. Nas manhãs, nos portões do clube, nas rodas de bar, nas redes sociais, toda menção Gerson no tricolor reverbera. Teoria, desejo, utopia. Para muitos torcedores isso é combustível de esperança. Crespo, se vier, precisará gerenciar tudo isso bem. Que desconfie quem quiser, mas como torcedor, me vejo olhando para 2026 já pensando se esse reforço pudesse acelerar uma reconstrução mais vívida, uma faixa de time competitivo, uma placa de retumbante retorno ao topo. E, mesmo sabendo que pode ser só vento que balança folhas, nutro esperança de que esse rumor se torne real. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.